hoje. Vamos começar mais uma conversa no GEScast. E o convidado que eu tenho hoje aqui, bem na minha frente, é muito especial, principalmente pra gente que é da área de saúde. Porque, olha, se você é igual a mim, a gente tem um ponto em comum, a gente não entende nada de tráfego. Eu tô aqui exatamente com Arthur Nogueira, que vai esclarecer muito isso. E não pense que é só sobre tráfego, eu vou ter que estar no Instagram fazendo tráfego pago, não tem nada a ver comigo, não. É esse posicionamento digital, como que as pessoas vão encontrar a gente. E olha, tem um monte de jeitinho que a gente está ficando para trás porque a gente não sabe. Quer dizer, estava ficando para trás, porque o Arthur agora vai explicar tudinho pra gente, porque ele é pós-graduado em Marketing e Growth pela PUC. Não sei se todo mundo conhece, mas daqui a pouquinho ele vai explicar exatamente o que é isso, Growth. E hoje a gente está vivendo meio que uma mentalidade de Growth, né? Essa mentalidade de crescer, de as empresas crescerem, ele vai explicar um pouquinho pra gente. E ele, né, muito jovem, mas já faz isso há mais de 2 anos já e já gerenciou contas com mais de 6 dígitos de anúncio. Então, se esse termo 6 dígitos também é meio diferente para você, vá se acostumando, que todo mundo nessa parte de marketing fala de dígitos. Então é isso, vamos bater um papo, vamos entender um pouco sobre isso, Arthur, que não é tão simples, né? Começa explicando um pouquinho pra gente, assim, o que é isso que eu acabei de explicar. Tipo, você é pós-graduado em Marketing e Growth. Eu nem sabia que tinha uma pós-graduação em Growth, né? Eu achei que tava super na moda, se no caso você já é até pós-graduado. É isso, exatamente. Júlio, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Pessoal aí de casa, né? Vamos bater um papo aí, falando um pouquinho do mundo digital, né? Ainda mais com a pandemia, a gente talvez andou 5 anos em alguns meses, né? O mundo se digitalizou, assim, muito rápido, né? Hoje, né, eu sou gestor de tráfego, eu tenho uma empresa que a gente atua nessa parte, a gente presta o serviço de anúncios para empresas, né? Seja um negócio físico, seja lançamento de infoproduto ou seja um e-commerce, né? Uma loja online, por exemplo. Falando um pouquinho da minha especialização, né? O mundo digital, né? O mercado digital prega muito essa questão, não tem necessidade de faculdade, né? Não precisa de ensino, o negócio é na prática, no campo de batalha, né? Mas eu senti um pouco de necessidade, né? Eu sou um pouco novo, né? Então muitas coisas eu sentia necessidade, mas não sabia como agir. Eu não sabia onde que eu ajustava, né, qual variável estava fora. Então eu sentia necessidade que eu precisava de um pouco da teoria, né? Nesse momento a teoria fez muita falta. E aí, né, correndo atrás, né, um pouco de conteúdo, né, algo que não me, assim, que uma carga horária não fosse tão pesada, não exigisse, né, um modelo presencial, eu encontrei, né? Então eu faço, né, tô finalizando agora, inclusive finalizei, na verdade, né, a pós-graduação em Marketing Growth. Falando de Growth, né, é mais ou menos o que, né? Você projetar, organizar, né? Para você criar processos, né? Que otimizem os resultados de uma empresa, né? Isso não diz respeito apenas a vendas. Tem essa parte de relacionamento com o cliente, né? É a estrutura macro, né? No geral, não é só ligado apenas a vendas. E você, eu aprendi agora, né? Inclusive com o Bruno Nardon, que é o cara do Growth, eu acho que ele só pensa nisso. Totalmente. E ele diz que Growth, né, não é exatamente algo que seja feito. Growth é uma mentalidade. É uma mentalidade que as empresas têm que ter. Olha, pessoal, fica calmo, que esses termos não são simples, mas pensa assim que é muito desse mundo digital. E até, de repente, se você está precisando, né? Não é nem querendo, porque hoje, assim, as pessoas precisam estar no mundo digital, né, Arthur? Totalmente. Então, que vocês comecem a se familiarizar. O Arthur mesmo, ele que é responsável pela essa parte de tráfego, né, das nossas redes sociais. E imagina, eu preciso de ter essa conversa com ele e eu sou uma profissional de saúde. De repente, se você tiver um gestor de tráfego e se você não entender nada que ele fala, como que vocês vão se comunicar? Então, por isso é muito necessário vocês entenderem que vai ter que precisar de saber alguns termozinhos, né? Até para poder você conseguir se comunicar com a gente. Exatamente. Falando um pouquinho do tráfego pago, né? O que seria isso? Basicamente, a gente potencializar o que já está bom, né?
o que acontece? A gente fazendo aquelas postagens no Instagram, né, movimentando enquetes, algumas estratégias de stories, por exemplo, é super válido, deve ser feito com toda certeza. Né? Mas a gente tem um probleminha, o alcance orgânico, né? Ou seja, o alcance sem investimento de verba nenhuma, ele é bem limitado. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa tem 10 mil seguidores e fala, poxa, meu story só está batendo 500, 1000 pessoas. Poxa, cadê as 10 mil? Porque eu tenho 10 mil seguidores, deveria estar aparecendo para 10 mil. Né? Mas, infelizmente, né, o algoritmo não entrega com 100% de eficácia. Então, o que a gente faz? A gente investe uma quantia ali para alcançar mais pessoas. Né? Então, você consegue alcançar muito mais pessoas. As pessoas até que te conhecem e não lembram de você, até as pessoas que não te conhecem, entende? Então, a gente investe uma quantia ali e atrai essas pessoas. Né? Contextualizando um pouquinho para o pessoal de casa, tenho certeza que já aconteceu com você, né? Você está precisando de um produto, você está querendo comprar um celular, por exemplo. Você jogou lá no Google, caiu no site da Casas Bahia. Entrou, mas falou, poxa, o preço está um pouco fora, está um pouco apertado, vou deixar para comprar mês que vem, esperar a Black Friday chegar. E aí o que acontece? Aquilo vai atrás de você. Aquilo aparece no seu e-mail, 1, 2 vezes. Você está no seu Instagram ali vendo stories de familiares, de amigos, aquilo aparece no stories, né? Com aquele termozinho lá em cima, patrocinado. Né? Essa perseguição, né? Uma perseguição saudável. Sou eu quem faço, né? Nós, gestores de tráfego, que fazemos isso, entende? A gente identifica, né, exatamente o que a pessoa quer. Tô voltando um pouquinho, assim, né? Porque eu acho que a gente poderia ficar aqui horas, porque uma das grandes dificuldades que os profissionais de saúde têm, eu acho que primeiro é estar no mundo digital. Então, eu até queria saber de você, assim, porque eu não sei quantos profissionais de saúde, né, você atende. E aí eu queria entender de você, assim, se você também tem essa percepção que eu tenho muito, que parece que nós profissionais de saúde, é uma profissão que está muito atrás, assim, desse mundo digital. Você também tem essa percepção como gestor? Você percebe que tem menos profissionais de saúde que estão buscando o seu trabalho? Ou você acha que a gente está começando a caminhar, ou a gente está precisando de caminhar muito? Como é que tá esses profissionais de saúde, ao seu ver, né, nesse mundo digital agora? Engraçado você falar isso, né? Eu tenho clientes, por exemplo, advocacia, né? O pessoal da advocacia, eles são super antenados, de um nível bem... Eles têm um nível de consciência elevadíssimo, né? Então, a maioria deles, né, alguns já fazem, eles mesmos fazem, botam a mão na massa, né? É algo bem interessante. Falando da área da saúde, né? Se popularizou, né? As pessoas têm um nível de consciência elevado, mas comparado a outras áreas, eu diria que bem menos, né? Não que vocês não estão antenados, né? Não estão ligados no que está acontecendo, mas assim, os profissionais da área da saúde estão pecando um pouco nessa parte do posicionamento digital como um todo, né? Não falando apenas dessa parte de tráfego pago, né? Essa parte de anúncios, né? Mas na parte como um todo. Então, entrando um pouquinho nesse assunto, eu acho que a primeira dificuldade que um profissional de saúde ele tem é exatamente isso que você falou. Eu acho que a gente já entendeu que a gente tem que estar lá. Todo mundo, eu acho que já entendeu. Quem não entendeu, por favor, entenda. Tem que estar em algum canal digital. Sim. Então, se de repente aquele profissional que ele ainda não... Ele já percebeu. Então, ou seja, ele é um profissional que tem um nível de consciência. Ele entendeu que ele tem que estar ali. Sim. Mas eu acho que a primeira barreira para ele estar... A primeira é... Pra que eu estarei nessas redes sociais? Aí começa assim, aí me pergunta assim, tudo pra eles é assim, ó. Mas eu quê? Vou ter que fazer dancinha? Como se a única forma de entrar no mundo digital fosse fazendo dancinha. Exatamente. Então eu acho que as pessoas elas vão buscando um pouco de desculpa pra poder dizer que elas não querem estar. Porque elas, assim, elas limitam as redes sociais, assim, parece que só existe o TikTok, só acha que só... E como se o TikTok também só pudesse fazer dancinha pra aparecer. Exatamente. Então eu acho que acaba sendo um pouco de desculpa pra não entrar. Então, sabe quando a gente vê uma coisinha e de repente fala assim, isso não é pra mim? E eu acho que outra dificuldade que as pessoas têm, que os profissionais de saúde, eu acho que eu me incluo muito, eu acho que vocês também, que trabalham comigo também, acabam entendendo que essa é uma dificuldade que eu tenho, que acredito que outros profissionais de saúde têm também. A gente é muito limitado assim, o que eu quero saber ou o que eu quero aprender é só sobre saúde, por exemplo. Se eu sou um profissional de saúde, eu quero estudar nutrição. Se eu sou um profissional de saúde, eu quero estudar fisioterapia. Se eu sou médico, eu quero estudar medicina. Não venha querer me ensinar negócio de tráfico. Sim. Então, eu acho que também isso é o que você acabou de falar, que os advogados eles já estão super antenados. Então, ou seja, além de estudar a matéria técnica, eles também estão estudando marketing.
E eu acho que nós, profissionais de saúde, a gente tem meio que essa crença, tipo, você acha que sou eu que vou ter que aprender isso? Entendeu? Então eu acho que a gente é meio que, não quero aprender. E aí a gente fica muito restrito, porque às vezes é o que a gente está conversando. Você não consegue nem me explicar o que eu preciso fazer, porque eu, assim, apesar de eu entender que eu tenho que estar lá, assim, se você for conversar às vezes com uma pessoa que é maravilhoso, um profissional maravilhoso, mas assim, ele não entende nada. Você deve ficar assim, meu Deus, que por hoje eu vou começar. Não é? Porque assim, é muito difícil conseguir explicar para uma pessoa que acha que para ela estar numa rede social ela precisa estar fazendo dancinha. Aí você deve ficar pensando, você mesmo, gente, como que eu vou explicar que assim, existe um universo além da dancinha para essa pessoa estar? Como que você consegue se comunicar com essas pessoas, assim, se você já tem um profissional de saúde, né, além de mim, que trabalha com você, e como que você consegue, de repente, se comunicar com essas pessoas que não sabem absolutamente nada? Como que você consegue? Então, né, a gente tenta mastigar ao máximo, né, para facilitar ali o entendimento da pessoa, né. O que acontece? A gente tenta mostrar onde ele está pecando, né. Assim, eu tento pegar pela dor. Ao invés de falar o que você precisa fazer, eu te mostro oportunidades no sentido, poxa, olha o que essa outra pessoa está fazendo, né? E o que você poderia estar fazendo, o que você está deixando na mesa, você está pecando um pouco nisso. A pessoa, poxa, por que eu não estou nisso? Falando de Google, por exemplo, né? Você, por exemplo, anuncia a sua clínica, né? Então você percebe que, poxa, minha clínica, se você não estivesse anunciando, né? Eu estou querendo trocar uma ideia com você, te apresentar uma ideia, né? Eu falo, Júlia, olha só, eu estou pesquisando aqui sobre uma clínica, né, que, assim, pegando pela ação humana, você está precisando de alguma coisa, você vai ao Google, né? Você está com alguma necessidade, está com algum problema, você socorre ao Google. Então vamos lá, estou precisando de ir até uma clínica, eu pesquisei lá, aparece 2 outras clínicas fazendo anúncio e você não está fazendo. Eu te mostro isso. Já fica mais claro a pessoa, mas por que eu não estou aparecendo em primeiro? Fala, poxa, isso aqui, ó, essas clínicas aqui, estão investindo uma quantia ali para aparecer, né? Ela, mas como é que é isso? Por que eu não estou aparecendo ali, né? Então a gente vai mastigando, né, mostrando onde que ela está errando, né, as dores, pegando mais pela dor. Então fica um pouquinho mais fácil. Essa parte da dancinha sempre acontece. Eu falo assim, poxa, precisa se posicionar no digital, precisa humanizar um pouco mais a rede social. E as pessoas falam, mas eu não tenho paciência para fazer dancinha, não quero ficar fazendo palhaçada. Eu falo, não, olha só, a rede social é para socializar. Obviamente, né, uma dancinha talvez seja mais atrativo do que um outro conteúdo, mas tudo depende do seu público. Né? No seu caso, por exemplo, a gente trabalha o quê? Geração de valor. Né? Você gera dicas ali. Nunca dancei. Não é? E estou em várias redes sociais. Eu também. Eu, por exemplo, né, eu gero conteúdos para outros gestores de tráfego. Nunca precisei fazer dancinha. Mas não tem nada contra quem faça. De forma alguma. Eu acho que tem muito a ver com o seu perfil. Então, assim, as pessoas... A gente só tá falando em relação ao batendo da dancinha porque é uma escapatória que as pessoas acham que elas não estão porque elas não querem fazer. Mas quem quer fazer, quem se sente à vontade, quem tem o perfil, eu acho que tá tudo bem. Por favor, deve fazer. Se de repente tem um profissional que é super espontâneo, eu tenho aqui vários profissionais que super se encaixam na dancinha, porque eles são assim. Sim. Então, uma coisa seria eu, de repente, começar a dançar e falar assim, gente, quem é essa louca? Por quê? Não tem nada a ver comigo. Foge totalmente do meu jeito. Mas uma pessoa que já é extrovertida, que de repente já atende os pacientes brincando, rindo, ele vai ser super natural, porque a gente já vê aquela pessoa desse jeito leve. Exatamente. Então ele pode passar um conteúdo e aí vai ser o oposto. Se de repente ele aparecer muito sério, parece que não é ele. Eu acho que é muito isso. As redes sociais, elas são para você se mostrar exatamente como você é. Exatamente. E em relação ao que você falou do Google, é muito interessante, porque às vezes as pessoas se preocupam muito... aquilo que a gente sempre diz, né? Além de ser, você tem parecer ser. Que, às vezes, as pessoas se preocupam muito em serem bons. Mas será que elas parecem serem boas? Porque isso é muito importante. Às vezes, tem alguém que não é tão bom quanto você, mas ele parece ser muito melhor que você. Ele tá na sua frente, tá? É o posicionamento. Ele tá na sua frente. Então, ele nem precisa ser tão bom como você. Mas ele tá tão bem posicionado que ele tem muitos melhores resultados que você. E aí você às vezes se pergunta, nossa, eu sou muito melhor do que aquele profissional, mas ele está muito na minha frente. Exatamente porque ele tem um gestor de tráfego junto dele, né? Fazendo com que ele apareça. Exatamente. E falando sobre o Google, né? Às vezes as pessoas acham que redes sociais é somente Instagram. As pessoas acham que o único canal de distribuição ou para a pessoa aparecer
é o Instagram. Para os profissionais de saúde, né, um grande e assim super posicionamento é o Google, né? Porque a gente para pensar, eu acho que a gente sempre tem que pensar na gente. Quando a gente vai procurar alguma coisa em qualquer cidade, né? Aonde a gente vai para procurar um profissional? Primeiro, você socorre ao Google. A gente quer saber um telefone. O Google A gente quer saber quais são as clínicas que tem ali. Aí a gente liga, pergunta se tem um profissional. Sim, sim. E aí eu sou a louca do Google. Eu entro lá, boto o nome da clínica. Se eu não tô em primeiro, eu já falo assim, gente, por que eu não tô em primeiro? Eu quero estar em primeiro sempre. Exatamente. E aí, por que de repente os profissionais de saúde ainda não têm essa consciência, né, Arthur, de que como é necessário fazer o básico, né? Então, às vezes, as pessoas se preocupam assim, meu Deus, tem que fazer a dancinha, mas não estão fazendo o básico, que é estar bem posicionado no Google, né? Exatamente. E é muito difícil estar posicionado no Google, precisa de uma ajuda, ou de repente a pessoa pode, como que ela se posicionaria ali no Google? Mais ou menos de maneira assim, como que ela daria esse start? Preciso de estar no Google, não tô. Como é que a gente entra no Google ali? Porque eu não sei. Nunca. Sim. Contextualizando um pouco, né? O porquê do Google, né? No Facebook e no Instagram a gente tem a atenção do usuário, né? Aquela pessoa está navegando, mas não necessariamente ela está procurando sobre aquilo. Ela está navegando. Busca, né? Exatamente. Ela está ali no Stories, como eu tinha falado antes, né? Tá vendo Stories dos amigos, de alguns familiares, né? E aí aparece um anúncio. Ela já tinha despertado um interesse antes e a gente foi atrás dela. Beleza, perfeito. Mas pegando pela ação humana, no Google a gente tem a intenção e a atenção. Facebook e Instagram a gente tem atenção, no Google a gente tem intenção e atenção. Então essa pessoa está extremamente mais qualificada do que a pessoa que está ali à toa pelo Facebook e pelo Instagram, né? Então é muito importante estar bem ranqueado, né? Como que você pode fazer isso? Né? Existe a maneira, né, você investir numa quantia, né, e a pessoa fala, poxa, estou sem dinheiro, estou meio apertado, não quero investir. Sem o menor problema. Existe a maneira orgânica, que é o quê? Né? O Google Meu Negócio, é aquela ficha ali. Aí beleza, né? A maioria das empresas, o que acontece? Alguém chegou, fez a proposta, mexeu uma vez naquela ficha, abandonou. Nunca mais mexeu, nunca mais atualizou, né? Então seu ranqueamento vai caindo. Então de maneira orgânica você consegue trabalhar aquela ficha. Como? Atualização, né? Tá botando ali sempre fotos, né? E mais importante, a avaliação. Gente, isso que o Arthur tá falando é muito precioso. Sabe por quê? Que há um tempo atrás, quando eu não entendia muito de Google, não me posicionava no Google, eu recebia essas cartas do Google, já recebi várias pessoas na clínica falando, eu poderia tirar uma foto dessa clínica? Eu falei, que saco, manda essa pessoa embora. Gente, a pessoa do Google estava ali buscando, querendo botar a gente na localização e às vezes a gente não faz o básico. É o que não depende de dinheiro nenhum que o Arthur tá falando, não precisa de investimento. Você precisa de entender, quando chega aquela cartinha do Google para você, dá atenção, tenta pelo menos preencher aquilo ali, mandar a localização da sua empresa, né? Provavelmente você já deve ter recebido alguma cartinha dessa e às vezes está na gaveta ou não ligou, né? Então, uma forma orgânica, como o Arthur está falando, é da gente tirar essa cartinha da gaveta e basicamente é preencher aquilo ali para você ser encontrável, né? Para as pessoas que buscarem ali na sua cidade, de repente, terem essa localização no Google, né? O Google está buscando você para poder ele estar atualizando aquela rede. Exatamente. E às vezes as pessoas não fazem o básico. Totalmente. E eu já me deparei com as pessoas, mas, poxa, como é que eu sei que as pessoas estão procurando por mim? Será que tem tanta gente procurando, né? E aí, né, falando a ferramenta do Google Ads, né, que é a ferramenta de anúncios no Google, ela tem uma ferramenta que é o planejador de palavras-chave. Ali a gente consegue segmentar a região, ou seja, você vai escolher a sua cidade, né, e você consegue selecionar as palavras. Então, por exemplo, você tem uma clínica, né? Então você consegue colocar aquelas palavras ali, clínica de fisioterapia, clínica no bairro tal, clínica 24 horas, enfim, né? E o Google vai te mostrar, tem um volume mensal aqui de mais ou menos de X pessoas, 100, 1000 pessoas, né? Hoje eu estava trocando uma ideia com o dono de uma academia, ele falou, poxa, mas como é que eu sei, né? E aí eu fui mostrei o planejador, né? A nível campus, né? Aqui nós somos uma cidade com 500 mil habitantes, tinha uma média de 20 mil pesquisas mensais de academias. E ele não estava aparecendo, né? Então... tem isso também, né? Porque é exatamente isso que eu converso, né, com a pessoa que faz essa parte do Google, que a gente faz uma reunião mostrando exatamente as palavras que foram escolhidas
quantas vezes as pessoas acessaram a nossa empresa através dessas palavras. Então, por exemplo, a gente escolhe algumas coisas que tem a ver com o nosso negócio, né? E de repente, quando a pessoa busca ali, ela vai sempre encontrar a gente, porque aquelas palavras são as palavras-chave que a gente escolheu para que aquelas pessoas achem a gente. Exatamente. Quando ela fizer aquela busca. A gente quer ser encontrado com determinados nomes. Se botar no Google nutrição, se botar campus, eu quero aparecer. Se botar no Google nacional, alguma coisa, eu quero aparecer. Então, facilita muito. E eu acho, em relação a gente voltando lá aquele assunto do growth, o growth é exatamente dados, né, Arthur? Então eu acho que um gestor, ele trabalha com dados. E hoje não existe gestão, não existe nenhum tipo de estratégia que a gente possa fazer. E eu não estou falando só de empresa, eu estou falando de carreira, né, de coisas simples. Se você não sabe metrificar, se você não entende exatamente o que está acontecendo em volta de você, se você não consegue coletar dados, você não consegue avançar. E é isso que o Growth fala, né? Se você não tiver dados, você não consegue avançar. O Growth ele bate muito nessa tecla de experimentos e dados, né? Até porque é o seguinte, se você não tem dados, você é apenas uma pessoa com opinião. Ou seja, né, a gente tira um pouco o achismo, né, e aplica mais dado às estratégias. Ou seja, menos achismo, mais dado. Né? Porque o dado vai te dizer tudo, você vai saber para onde você vai, né? Qual a variável que pode estar ali atrapalhando o melhor desenvolvimento, né? O crescimento, né? O growth, né? O crescimento exponencial, o que você pode fazer ali? Só os dados vão dizer isso, entendeu? Mudando um pouquinho de assunto, Arthur, uma coisa que eu fazia e que de repente eu aprendi, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente que tem essa dúvida. O Instagram, ele oferece um pouquinho de anúncio pra gente, lá no próprio Instagram. Aí, de repente, né, eu nem me lembro, porque já tem muito tempo que eu não faço isso. Aprendi que não devo fazer. Chega lá no Instagram, aí bota lá, sei lá, você quer fazer um anúncio, né? Então, porque é muito simples. Sim. Então, nós, usuários, temos muita facilidade de fazer esse anúncio pelo Instagram mesmo. Qual a sua opinião de fazer esse anúncio ali, dessa maneira simplesinha ali, pelo Instagram? Na sua opinião, você acha que funciona? Você acha que não é o melhor jeito de fazer? Qual a sua opinião? Então, vamos lá, né? Esse botãozinho, né? Para alguns aparece como turbinado, outros, a grande maioria aparece como promover, né? Esse botãozinho, né, foi uma ferramenta que o Instagram disponibilizou para facilitar ali a vida, né? Então, assim, é o jeito mais fácil de se começar, né? Só que o que acontece? Nós, gestores de tráfego, nós utilizamos uma ferramenta profissional do próprio Facebook, do próprio Instagram para anúncios, né? Ou seja, é algo totalmente direcionado, mais assertivo. O que eu quero dizer, né? Você olha ali pelo promover, você tem mais ou menos 3 objetivos, né? Mais visitas ao site, mais acessos ao perfil e mais mensagens, né? Então são 3 objetivos. Nesse gerenciador de anúncios, né? Nessa ferramenta profissional de anúncios do Facebook, a gente tem 17 objetivos. Ou seja, a gente consegue fazer um trabalho muito mais completo, né? A gente consegue fazer um trabalho mais assertivo, a gente consegue entregar mais na pessoa certa, entende? Não que o botão não funcione, ele funciona em alguns casos, não dá para descartar, né? Mas a ferramenta a gente consegue fazer de maneira mais assertiva. Então, assim, as pessoas podem continuar usando, mas não botar um investimento muito alto. O maior risco, de repente, dela estar usando o Instagram é ela chamar pessoas desqualificadas ou pessoas que não tem nada a ver com o público que ela quer, porque isso é muito importante, tá, gente? Às vezes a gente fica querendo ter pessoas nas nossas redes sociais a qualquer custo, né, Arthur? A pessoa foca no volume, né? Exatamente, eu acho que você deve receber muito isso, eu quero crescer a qualquer custo. Mas, às vezes, a gente ter, em qualquer lugar, né? Não só no Instagram, em qualquer... a gente precisa, exatamente o que a gente conversou em relação a dados, a gente precisa de saber para quem a gente quer aparecer. Porque não adianta a gente se mostrar ou se posicionar para um público errado, né? Não é o público que vai te pagar, não é o público certo para te encontrar, não é o público que vai consumir o seu conteúdo de repente no Instagram, não é o público que vai visitar a sua clínica, não é o público que vai pagar a sua consulta. Exatamente. Então, para que aparecer para esse público? Então, a gente chama isso de um público desqualificado. Então, por isso é muito importante, quando a gente faz um anúncio, a gente investir, mas investir no público certo. Porque a gente não pode ficar pensando assim, só R$20. Na verdade, você está fazendo uma promoção do seu negócio, então você quer que aqueles R$20 dobre. E se você botar aqueles R$20 num público errado, o que essa pessoa vai... Será que essa pessoa... Às vezes até te segue, mas aí seguiu por qual motivo, né? Essa pessoa vai ter interação, né? Vai pagar uma consulta sua. Então, desfocar um pouco, né? Porque os seguidores, né, acabou se tornando uma métrica de vaidade.
né? Você tem uma loja, por exemplo, você está querendo comprar um determinado produto. Ou então uma clínica, né? Vamos contextualizar. Tem uma clínica com 500 seguidores, tem uma outra com 15 mil. Você fala, nossa, a de 15 mil seguidores é muito melhor do que a de 500, entende? Então se tornou uma métrica de vaidade que na verdade não diz respeito a nada, absolutamente nada. Engraçado, eu já caí muito nisso, mas hoje eu já faço outra coisa e a gente vai aprendendo, né? Às vezes a gente fica muito olhando quantos seguidores aquela pessoa tem, mas a gente não vê o quanto que os seguidores daquela pessoa estão engajados ali. E aí às vezes a gente cai um pouco nessa... A gente se engana, porque às vezes as pessoas ou compram seguidores... Ou, de repente, entra aquele monte de seguidor que nunca foi na consulta daquela pessoa. Então, aquele número não quer dizer nada se a gente não tem realmente comentários naquele post mostrando que aquela pessoa, ai, tive muito resultado, ou sei lá o quê. Então, ou seja, pessoas que realmente conhecem aquela outra pessoa e que seguem, que tem algum tipo de interação, né? Então, você acha que meio que... as pessoas às vezes estão se enganando um pouco de ficar olhando o número de seguidores em vez de ficar olhando comentários, Totalmente, né? totalmente. As pessoas se prendem ao volume e não à qualidade, né? É muito mais válido, né? Você tem 100 seguidores e 50 interações, as pessoas interagindo, né? As pessoas satisfeitas. Poxa, fui na consulta lá do Arthur, nossa, muito bacana, gostei muito, profissional de excelência, né? Outros comentários do tipo, ele mudou minha vida, né? Falando de um nutricionista, por exemplo. Nossa, perdi tantos quilos. Enfim, é muito mais válido 100 seguidores, mas 100 seguidores ativos do que 100 mil seguidores e sem nenhum comentário. 99 mil seguidores zero engajados. Isso. Eu agora tô bem esperta em relação a isso. Eu vejo às vezes algum profissional assim que eu tô buscando, né, nesse sentido. E às vezes eu também, os profissionais de saúde me perguntam assim, mas quem é que vai em profissional de saúde? Quem procura um médico de Instagram? Gente, não é que a gente busque profissionais. Outro mito que as pessoas às vezes querem se distanciar. Não quer dizer que a pessoa vai buscar um profissional. Ninguém vai buscar. Tô aqui no Instagram, deixa eu procurar um médico aqui. Entendeu? Não é assim, não é? Não é isso. As pessoas às vezes elas querem levar os extremos, né? Quem é que busca profissional de saúde no Instagram? Não é isso. Mas exatamente assim. Depois que você me conta que você foi alguém, eu vou até a rede social para tirar, teoricamente, o que a gente chama de prova social. Sim. Então, ou seja, você me falou que você foi uma pessoa e que você gostou. E aí, gente, eu não sei, mas pra mim é instantâneo, eu vou. Totalmente, o cartão de visita, né? Você faz isso? Se alguém te falar que alguém é bom, você procura no Instagram. Qual é o Instagram dele mesmo? Qual que é o arroba dele? Você poxa? Não. Eu acho, assim, e aquele profissional que às vezes é muito bom e que não é ativo nas redes sociais, eu acho que ele acaba aquilo, né? Ele é, mas ele não parece ser. Então, nesse mundo, eu acho que não é obrigatório ninguém estar em lugar nenhum. Eu acho que depende muito do que é importante para você. Em relação ao seu caminhar, ou para onde você quer chegar, se você quer ter paciente particular, ou se você só quer atender mesmo, eu sou CLT, enfim. Eu acho que depende muito do perfil de cada profissional. Mas é importante você entender que você vai ter que estar ali, né? As pessoas que ainda estão com essa resistência, imagina, tem uns que já entenderam e que ainda não estão, e aqueles que nem entenderam ainda. Exatamente, né? É uma etapa que a gente precisa elevar o nível de consciência a todo momento, né? A gente precisa estar ali martelando, mostrando para ele de N maneiras que, poxa, olha só, você precisa se posicionar, né? Exatamente isso, falando do Instagram, né? Eu não sou tanto dessa época, mas hoje é engraçado, né? Falando não só da área da saúde no geral. A pessoa, antigamente dava o quê? Um cartão, né? Não, sei lá o quê, toma aqui meu cartão. Hoje o quê? Segue lá no Instagram. Quando puder, dá uma seguida, segue lá, por favor, né? Minha página tal. Hoje a comunicação é 100% nesse formato, né? E como você falou, né? A pessoa não obrigatoriamente precisa estar, né? Mas Bill Gates uma vez até falou, né? Existem dois tipos de empresas ou pessoas, pode se encaixar também. As que fazem negócios pela internet e as que não fazem negócios, né? Então vamos lá. Você precisa estar na internet, você precisa se posicionar, porque é exatamente isso, né? E aí você fala, poxa, eu não gosto. Mas eu acho que as pessoas precisam tirar um pouco esse lado do que gosto ou não gosto para a realidade. É a realidade. Eu acho isso. A ação humana hoje é essa. Você está conversando comigo, eu te falo sobre um profissional bom, você automaticamente vai olhar o Instagram. É o que está acontecendo. Poxa, para que eu vou querer fugir disso? Não gosto, não quero trabalhar no meu Instagram. Tudo bem. Quanto mais tarde você entrar, tá perdendo. mais difícil é, né? Hoje a gente já vê como é difícil a gente conseguir crescer, se posicionar,
Porque quem está entrando agora já está entrando tarde. Imagina aquele que nem criou a consciência ainda, né? Que precisa de estar. E às vezes a gente fala muito sobre Instagram, porque realmente é o que a gente acessa com mais facilidade. Mas é muito importante, eu acho, que as pessoas entendam que existem vários canais de comunicação, né? Então, totalmente. A gente precisa também de entender aonde o nosso público está. Então, às vezes, você que é um profissional de saúde pensa assim, ai, pra que eu vou estar no Instagram? Porque talvez você está entendendo que seu público não está lá. Então, mas aonde que o seu público está? É lá que você tem que estar. Então, agora a gente está aqui no podcast, né? Enfim, tem hora que a gente está, que eu faço conteúdos no YouTube, então é um outro tipo de público. Tem hora que a gente está aqui, tá no Instagram, então de repente eu também estou posicionado no Google. Então ainda devem ter outros locais que eu ainda não estou, com certeza, né? Porque se eu não me engano são 19 canais de comunicação que a gente tem. E a pessoa não está com dificuldade de entrar em um. Então... Às vezes ela pode se adaptar a um que mais condiz com o que ela acha bacana, né? Talvez um médico talvez um pouco mais conservador, às vezes ele não quer se posicionar no Instagram, mas ele tem total autonomia, tem bagagem demais para criar um blog, para tirar algumas dúvidas, né? Ele tem embasamento, assim, de maneira extrapolada para gerar um conteúdo num blog, entende? Fala isso então, Arthur, de repente, quais os canais que seriam, ao seu ver, que seriam legais para um profissional de saúde estar? Na verdade, que aí de repente, né, você que ainda não está em nenhum, de repente pode, ou que está em um, de repente pode abrir um pouco o horizonte, né, através de um gestor que de repente está sempre olhando aonde as pessoas estão, aonde as pessoas que buscam profissionais de saúde estão, ao seu ver, ou segmenta por profissional. Quais os canais a gente pode dar uma dica, assim, de repente, onde a pessoa pode estar? Não, sim, infelizmente não tem como fugir, batendo principalmente no Instagram, né? Que é sua vitrine, né? É a sua vitrine, é o seu cartão de visita. Então, se você tem uma vitrine bem arrumada, as pessoas vão se interessar por aquilo, elas vão gostar, né? Então, você precisa ter um Instagram bacana, né? E entendendo um pouco essa questão do como que a parte lógica, como que é a ação humana, né? Como é que é o caminho, né? Hoje, né, a relação, né, até a pessoa, por exemplo, fechar uma consulta, não é uma linha reta, não é linear, né? Então, às vezes, a pessoa vê um blog seu gerando uma dica. Então, é válido. Você é um nutricionista, por exemplo, né? As pessoas agora, a gente está em dezembro, né? As pessoas estão loucas para emagrecer. Então, se você desde outubro, né? Não, na verdade até antes, né? Você está produzindo alguns conteúdos ali relacionados ao emagrecimento, né? Você gera um valor ali, você desperta um interesse maior na pessoa. Você ajudou ela e ela vai pensar, poxa, se esse cara está me entregando isso de maneira 100% gratuita, imagino que ele não faça numa consulta, né, através do pago. Então, eu acho que é muito isso, né? A venda ela não se concretiza exatamente quando a pessoa chegou até você. Essa pessoa ela já está te namorando há um tempão, É um relacionamento, E aí, de repente, ela chegou até você. Exatamente. Então, você acha às vezes que ela chegou ali, mas ela já está te olhando. E se de repente ela não tiver a possibilidade de te olhar, né? Como é que ela vai chegar até você? Dificulta, né? Exatamente. Né? Falando de YouTube também, é muito bacana. E aí você tem dois tipos de comunicação que dá muito certo, né? No meu Instagram, por exemplo, eu me comunico com gestores, né? Com pessoas que querem aprender sobre tráfego pago. Só que o que acontece, né? O empresário, ele não entende o que eu estou falando, mas ele enxerga de que forma? Poxa, se esse cara está ensinando outras pessoas, esse cara tem credibilidade. Eu confio nesse cara. Poxa, olha como é que ele fala com confiança, né? Olha como que ele transmite a ideia. Ele é tão bom que ele está ensinando os outros. Vou fechar com ele. Entende? Eu quero dizer que são muitos canais de diversas comunicações que no final convergem para uma ação final, que seja o fechamento de uma consulta, por exemplo. Então no YouTube você pode trabalhar dicas para outros profissionais, né, que você vai se posicionar de uma forma muito boa. Ou então, por exemplo, um nutricionista gerando dica no blog, né, de maneira escrita, joga isso para um vídeo, ou vice-versa, entendeu? Você acha que blog ainda funciona? Você acha? Dá certo. Ainda dá, né? Dá certo. Porque a gente tem a sensação que blog é uma coisa assim um pouco mais ultrapassada, mas ainda existem blogs que são muito ativos, né? Exatamente. Isso depende muito do seu público, né? Depende do que você está pretendendo, né? As pessoas falam, o Facebook morreu. De forma alguma. É Então, por exemplo, se você é um médico numa área, né, relacionada a pessoas mais idosas, essa galera está toda no Facebook praticamente, entende? Não que eles não estejam no Instagram, né? Mas eles estão no Facebook. Minha mãe, ela falou assim,
mãe, como é que você lembra do aniversário de todo mundo? Ela falou assim, o Facebook me lembra. Eu falei, gente, ele lembra? Nem tô sabendo. Exatamente. Eu tô precisando, porque eu esqueço o aniversário de todo mundo. Exatamente. É o que você falou. Então, é importante você entender que se você é um geriatra ou se você... Exatamente. Não dizendo que somente pessoas mais idosas que estão lá. Mas é importante você entender que, de repente, o seu público não vai estar, às vezes, aonde você tá aparecendo, né? Você precisa de organizar, né? Então, Facebook, YouTube... O YouTube dá um pouquinho mais de trabalho, né? É mais trabalhoso. Então, de repente, para quem está começando, não é uma boa estratégia. Não tenho nada, vou começar pelo YouTube? Se for para começar, inicialmente, Instagram. Só precisa do celular? Só precisa do celular, né? A bagagem você já tem, né? Então você começa a trabalhar ali. Poxa, como é que eu posso trabalhar o meu Instagram, né? A gente, durante muito tempo, né? A parte institucional era o que era mais válido para Instagram. Hoje isso se perdeu. Então é muito mais bacana a humanização. Foi o que a Júlia comentou um pouco antes, a gente estava trocando uma ideia sobre essa parte. Seja você mesmo no Instagram, entende? As pessoas estão ali para socializar, elas querem se identificar com pessoas. Então começa ali a trabalhar, mostra alguns pacientes. Prova social nunca é demais. Então você já tem pacientes, eu imagino que a grande maioria deles estejam satisfeitos. Então você pode explorar isso um pouquinho. Poxa, fulano, tudo bem se você gravar aqui um depoimento de 15 segundos? Falando como é que foi a experiência aqui com a gente no nosso consultório, tenho certeza que vai gerar frutos bacanas demais. E você começa a trabalhar o seu Instagram, né? Aquilo começou a tracionar bem, você pode migrar depois para o YouTube ou para um blog, por exemplo, ou então como é que você está ranqueado no Google, né? Você pode criar um site, né? Para que as pessoas te encontrem também pelo Google, entendeu? Mas o primeiro passo é o Instagram. Instagram. E eu acho que, não sei, né? Posso estar errada. Se de repente for uma empresa, eu acho que Google é muito importante, né? Então, principalmente para aquelas pessoas assim, ai, não quero ter trabalho, ai, não quero aparecer. Porque Instagram, querendo ou não, dá um trabalho, né? Dá. A pessoa precisa de repente, durante o dia, parar um pouquinho, aparecer um pouquinho, gravar um pouquinho, né? Para poder ela, de repente, porque é isso que você falou, as pessoas se interessam por pessoas. E às vezes eu recebo algumas perguntas assim, mas será que a gente tem que ter o Instagram pessoal e o profissional, né? As pessoas também têm muita dúvida disso. O quanto elas têm que mostrar da vida pessoal, ou se elas precisam, ou se é chato misturar um com o outro. E qual a sua opinião sobre isso, Arthur? Então, né, tem uma linha tênue, né? O que acontece? Eu sou a favor de tornar mais pessoal. Mas você tem dois? Você acha que a pessoa tem que ter dois? Não, hoje eu tenho apenas um, né, que é o profissional barra pessoal, né? É o profissional barra pessoal, ou seja, eu acabo mostrando um pouco mais do lado profissional, né? Mas também tem o Arthur, tem a pessoa, né? Tem um ser humano ali por trás. Eu acho mais interessante exatamente por isso, porque as pessoas, né, o que acontece? Às vezes a pessoa te achou, né? Você é fisioterapeuta, por exemplo. A pessoa te achou com aquele interesse. Mas e vamos lá, ela é uma mulher, ela tem 35 anos. Outros pontos de contato. Ela tem mais 3 filhos, tem 3 filhos em casa. Então tem assuntos tangentes que você pode abordar, que não é necessariamente sobre o que você está ali apresentando, né, sobre sua profissão, mas que atende a necessidade, né? O foco, né, que a gente bate muito é o quê? O foco não é no produto ou no serviço, o foco é na pessoa, né? Então quais outras necessidades eu posso atender também? Então por isso que eu bato nessa parte de pessoalizar, né, tornar um pouco mais pessoal. Eu acho que pra mim isso faz muito sentido, eu também só tenho um Instagram e todas as vezes que alguém me pergunta sobre isso, eu também acabo falando a minha opinião em relação a isso, mas sempre com esses ajustes, né, que eles fazem muito nas nossas redes sociais, né, o Arthur ajuda muito também nisso em relação ao meu Instagram, mostrando assim, a gente fez até uma pesquisa e o Arthur me ajudou e eu acho que, enfim, todo mundo pode acabar tentando fazer também, que é, de repente, pedir para 3 pessoas desconhecidas, não foi, Arthur, que a gente fez, para olhar, de repente, o nosso Instagram e, assim, ver se você está conseguindo mesclar isso de forma que a pessoa chegue a entender o que você faz. Exatamente. Aí é o limite. Aí você entende que você está fazendo bem feito, essa mistura do seu pessoal com o seu profissional. E aí foi quando, na verdade, quando a gente fez isso, as pessoas me olhavam de um outro jeito que eu não queria passar. E aí a gente começou a fazer um ajuste. Porque eu estava pesando um pouco mais em uma área da minha vida onde não era o objetivo, né? Então isso é importante. E eu acho que é só fazer uma reflexão mesmo, da gente entender assim, o real objetivo de eu estar no Instagram é qual?
O foco, né? Ponto. Então, ou seja, entendi por que eu tô no Instagram. Sim, perfeito. Isso é importante, né? Porque a gente tem que entender por que a gente tá ali, né? Tem que ter um objetivo. E aí, tudo, eu acho que se a gente tivesse que dividir em porcentagem, quantos por cento do feed tem que ser, ou dos stories, tem que ser sobre o que você quer e como a gente divide, de repente, um pouquinho em porcentagem, pra gente ver se fica mais claro para as pessoas. Falando de número, né? As pessoas geralmente jogam 80 para 20, ou seja, 20% pessoal, 80% profissional. Mas aí a gente vai cair nessa tecla exatamente isso. Qual que é o seu foco? Você tá ali por quê? Né? É profissional? Então, poxa, vamos abordar mais o profissional. Só que aí, exatamente isso, né? O que eu quero dizer é o seguinte, eu posso dizer que 20% pessoal, 80% profissional. Mas e vamos lá, cai muita pessoa que você é uma médica, as pessoas se consultam com você, mas elas exigem um outro tipo de assunto. Então esses 20% vai para 40% talvez, entendeu? Voltando um pouco, batendo nessa tecla. O foco não é em você, o foco é no que o cliente quer. Qual é a necessidade, né? Por exemplo, tem uma nutricionista, né? Ela tem um filho pequeno, então as pessoas gostam muito do conteúdo que ela aborda ali. E as pessoas que perguntam sobre, né, não, bacana, mostra mais um pouco seu filho, né, como que você faz isso, aquilo, tal, essas pessoas também se consultam com ela. Tá entendendo? Talvez o Instagram dela seja 50-50, ou talvez 60% pessoal. Mas eu não conheço essa pessoa que você está falando, né? Mas enfim, vê se não é isso. De repente as pessoas querem buscar. Porque quando você falou isso, eu já logo como mãe, né? É exatamente isso. A gente vai criando alguns pontos de contato. Então, de repente, uma nutricionista que já é mãe, já cria contato comigo, porque eu sou mãe também. Então, se de repente ela não mostra que ela é mãe, talvez eu falar assim, ok, exatamente. mas ela é mãe, então, ou seja, eu quero saber o que ela dá pra esse filho dela, o que você dá pro seu filho, porque eu quero saber pra eu dar pro meu. E aí, se de repente o pessoal dela, ela acaba abordando que o que ela dá pro filho dela comer, então é um pessoal, mas que ela tá falando... integrado com total, porque aí eu já vou querer levar meu filho a ela pra poder ela fazer isso pro meu filho também, né? Exatamente. E aí, por exemplo, como é que ela consegue botar essa criança pra comer brócolis, gente? Mostra aí, como é que como é que você empurra isso pra ele? Que aí a gente entende que a gente pode reproduzir, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente tem essa sacada também. De repente, a gente fazer o nosso pessoal de um jeito que a gente mostre como que a gente usa aquilo, de repente, na nossa vida, né? Pode ser uma sacada de repente, a gente criar um pouco mais dessa fluidez, para não ficar aquele Instagram também chato, exatamente, né? Só profissional. Mas e aí, de repente, na sua vida, como que você, de repente, eu que sou uma gestora, né? Trabalho muito, então, de repente, como que na minha vida eu faço isso, né? Se na minha casa, de repente, eu uso alguma técnica de gestão também, né? E aí a pessoa, poxa, meu feeling, né? Eu não tô com um feeling muito bem apurado para entender, Arthur, o que eu faço? Perguntar. Foi o que a gente fez, né? A gente escolheu 3 pessoas ali, poxa, toma esse Instagram aqui, o que você tá achando? Tô fazendo alguma coisa, não que exista o errado, né? Mas, poxa, tem alguma coisa que eu possa melhorar? Qual que é o seu ponto de vista? Apenas pergunte. Perguntar é a coisa mais simples que gera mais resultado. Porque você está escutando quem está ali, quem é o seu público, né? Então você pode criar enquetes, por exemplo, né? Você pode liberar a caixinha de pergunta, você pode perguntar um a um, no dedo. Entra ali na sua lista de seguidores, seleciona 10 ali e fala: oi, tudo bom? Aqui, poxa, eu vi que você está me seguindo, tal. O que você está achando dos meus conteúdos? Tá faltando alguma coisa? Eu tenho certeza que algum feedback essa pessoa vai te passar e você, com certeza, perguntando para 10, 20, talvez você vai encontrar um padrão ali. Você vai entender, poxa, a maioria das pessoas falaram que eu estou pecando nisso. Acho que eu vou ajustar isso aqui. E aí você depois pode voltar, poxa, ajustei aquilo lá. O que você está achando? Não, agora tá maravilha. Continua, tá muito bom. Entendeu? É muito simples, é muito fácil. E quanto às vezes as pessoas estão olhando a gente falar de investimento, de repente poder... Precisa de muito, de repente, assim, quanto de mínimo a gente precisa de repente, para estar contratando um gestor, né? Júlia, se só tem R$200, vale a pena contratar um gestor? Se só tem R$200 de verba por mês? A partir de quanto, de repente, de investimento a gente já vai estar pronto, de repente, para ter um gestor acompanhando a gente? Certo, né? O que acontece? Isso é bem relativo, né? Eu não consigo te dar com precisão, né? Mas vamos falar alguma coisa aqui para clarear o pessoal que está em casa. Poxa, eu tô com uma verba bem apertada, eu tenho aqui R$400, R$350. O que você pode fazer? Vamos pro Google. Por que o Google, né? Exatamente isso. Ali a gente tem intenção e atenção da pessoa, né? E aí você, né, se você procurar alguns conteúdos, poxa, YouTube tem tudo hoje, né? Você tá com alguma dúvida, você tá precisando de alguma coisa, eu tenho certeza que essa dúvida vai estar no YouTube. Então ali com alguns vídeos você consegue um amparo 100% maravilhoso. Então, poxa, tá com uma verba apertada? Vai pro Google.
faz um trabalho no Google, que você vai começar a colher alguns resultados, e aí você está com um pouco mais de verba, poxa, consegue migrar para o Instagram também, ou se quiser aumenta a verba de investimento, né, no Google. Falando de Instagram, acima de R$500, R$600, 700 você consegue começar a trabalhar, né? Falando da mão de obra, né, isso é bem relativo, né? Tem gestor de tráfego que vai cobrar R$300, né? Tem gestor de tráfego que vai cobrar R$3.000. Então vamos lá, um gestor de tráfego ali vai ficar na casa talvez dos 500 a R$1.000, né? Você consegue contratar um bom gestor de tráfego, né? E falando ali de anúncio em Facebook, Instagram, mais uns 600, R$500, dá para você começar, né? O problema é que as pessoas falam assim, poxa, eu botei 500 e voltou um resultado, enfim, de R$700. Só que essa pessoa nunca pensou na escala, né? Poxa, se você botar 1 milhão e voltar 1.300.000, você está com R$300.000, entendeu? Uhum. Então, o foco é começar, né? Começa, entende? Vai entendendo ali o seu público, vai trabalhando, né? Faz um investimento ali, começou a sentir alguns resultados, você vai ter projeção, você vai saber para onde ir. Então aí você vai aumentando gradativamente, entendeu? Muito bom. Eu acho que dá um pouco de direção, né, dentro de tudo que a gente falou. Eu acho que tem muita novidade, né, principalmente para a gente que é profissional de saúde, que a gente ainda está muito afastado desse mundo. Mas eu acho que dá um norte para a gente poder entender de repente aonde a gente precisa de estar em primeiro momento, o que é um tráfego pago, de repente como que a gente pode crescer também de maneira orgânica, que foi como a gente conversou, em relação a de repente começar a mostrar um pouco mais da nossa vida, aparecer, isso a gente vai aparecer para poucas pessoas, mas já está ótimo. Acho que também ninguém pode começar fazendo um tráfego pago sem antes estar estruturado um orgânico, né? Uhum. Então, aquilo ali já precisa de estar meio que caminhando, você já precisa de entender mais ou menos, criar um pouco de conteúdo para depois você divulgar, né? Porque ninguém vai começar divulgando nada sem, de repente, ter testado e caminhado. Sim. E então, é exatamente isso, né? Você falou do Bill Gates e eu vou falar da Carol Cantelli. Quem não tá, né? Eu acho que existe, né? O ponto com e o ponto fora, né? É, exatamente. Quem não é ponto com é ponto fora. Então, eu acho que a hora é agora, porque quem não começou ainda já tá para trás. E você, Arthur, o que você pode dizer? Normalmente eu finalizo sempre com alguma coisa, de repente, que você goste, de repente, de ler, ou alguma frase, ou alguma coisa que você possa dizer, deixar para as pessoas, assim, de que isso te move, assim, de repente, exatamente porque você é um produtor de conteúdo. Eu percebo, assim, que você é muito ativo, apesar de você ser um gestor de tráfego, então você não fica só no por trás, você também se coloca no palco, né? Sim. Então, por isso que eu acho que você tem muita propriedade para falar, porque você também tá nas redes sociais, você é muito ativo ali, então eu acho que isso é muito interessante porque você acaba conseguindo entender exatamente as dificuldades, nossas dificuldades, porque você também produz, né? Você também produz conteúdo, então, de repente, sabe, aquele dia assim que você fala assim, meu Deus, o que eu vou colocar aqui? Ou não tô sem ideia, de repente como que você se inspira, ou de repente alguma frase que te motiva, ou algum livro que de repente você dá uma lida ali, ou como que você de repente se inspira para entender que, vamos lá, porque você também tem duas profissões, né? Você também é um gestor de tráfego. Então, às vezes as pessoas pensam assim, Júlia, só faz isso? No caso, não. Arthur, você só faz isso? Você só tá nas redes sociais produzindo conteúdo? Não. No caso, não. Infelizmente, né? Não. Então, a gente tem a nossa vida, a gente tem o nosso trabalho e a gente concilia isso. Eu acho que é muito parecido com a sua vida hoje também, né? Que você também deve ter a sua profissão e vai ter que dividir esse tempinho de repente. Exatamente. Como que você se inspira de repente? Como que você faz para entender ou para ter essa criatividade, de repente, para estar todos os dias lá na rede social? Então, né, eu sou... A bandeira do Brasil, né, prega muito o quê, né? Ordem e progresso. Eu sou um pouco contrário a essa posição. Eu sou a favor do progresso e ordem, né? Então, o meu foco é 100% no crescimento, né? Então, de que forma eu consigo alavancar isso, né? Então, poxa, o Instagram dá um resultado? Vamos pro Instagram. Vamos lá. Eu não gosto muito, mas poxa, as pessoas estão lá, então vamos trabalhar aqui, né? O foco é no crescimento, né? Aí a pessoa vai falar, poxa, tem dia que eu não sei o que eu posso postar. Olha só, o Stories dura 24 horas, né? E se você quiser, você pode apagar. Hoje a rede social é muito fácil, né? Você fez alguma coisa, você se comunicou que não foi da melhor forma possível, você apagou, acabou. O que estava ali já não está mais.
Então, o teste, né? Bato muito nessa tecla do teste. Então, você pode testar. Aquilo ali é um posicionamento 100% democrático, né? Então, você pode falar ali. Se você não gostar, não tem problema. Você vai apagar. Então, testa. Não fique preso. Comece, né? Porque o mundo está digital, né? O digital já é o presente, né? O mundo não vai se digitalizar. O digital já é o presente. Então, você precisa estar onde as pessoas estão, que é na internet. Muito obrigada, Arthur. Adorei nossa conversa. Espero que tenha sido muito valiosa também para vocês, profissionais de saúde, que nós estamos precisando de entrar mais nesse mundo digital. Tomara que tudo que a gente conversou tenha sido muito útil para você e que você realmente possa começar. Não é amanhã não, tá? É agora. E eu tenho certeza que o que você precisa tá na sua mão. Nem sei o que tá aqui. Tá na sua mão para você começar a entrar no mundo digital. Não é difícil, você só precisa de começar. Muito democrático. Arthur, aonde que as pessoas te encontram, de repente, se querem aprender um pouco mais? Porque no Instagram do Arthur ele fala muito sobre tráfego, ele explica, né? Se você quer aprender mais, com mais detalhes, ou você quer entender um pouco mais desse mundo, onde as pessoas podem te encontrar para, de repente, aprender um pouco mais sobre isso? Não, claro, né? Hoje meu principal canal de comunicação é através do Instagram, então você pode procurar lá, né? @ArthurPadrão, né? Arthur com TH e padrão D de dado. Só digitar aí que você vai encontrar, né? Tô sempre gerando conteúdos ali para gestores de tráfego, né? Se você tiver com alguma dúvida, por favor, fica à vontade. Pode mandar um direct aí, que eu vou tentar te dar um amparo também. A gente está aqui para somar, para criar uma tribo, né? Que as pessoas tenham acesso à informação de maneira mais democrática. E é muito isso. Às vezes a gente, como profissional, a gente fica meio que pensando assim, para que eu vou dividir? Mas todas as vezes que a gente divide, a gente soma. Exatamente. Então, o Arthur acabou de fazer, né, falando, ele saiu, se especializou, foi buscar uma pós-graduação e tá lá no Instagram oferecendo tudo isso de graça, compartilhando conhecimento que de repente ele teve dificuldade, né? Porque não é fácil a gente fazer sair, estudar, né? Requer tempo, investimento. E ele tá disponibilizando, eu acredito muito nisso. Do objetivo que a gente tem realmente, de poder dividir com o outro, a gente não está gerando nenhum tipo de concorrência, pelo contrário, a gente está só fazendo crescer o nosso Exatamente. ramo. E eu acho que é isso que o profissional de saúde também tem que aprender, a entender que o que a gente está explicando aqui, a gente não está criando um concorrente, a gente está fazendo o nosso grupo crescer mais rápido. Isso ele faz com o grupo dele, todas as vezes que ele vai para lá e ensina sobre tráfego, ele cria mais gestores de tráfego e automaticamente a profissão dele cresce. A gente se posicionar mais nas redes sociais faz com que a nossa profissão seja mais vista e cresça mais. Então não é dividir, é somar. Vocês também me encontram no Julia BS Neves, no @ lá no Instagram. E se tiver qualquer dúvida, se quiser perguntar qualquer coisa sobre esse nosso bate-papo, pode ir lá. Adorei. Eu que agradeço, muito obrigada. Júlia.